tempo fechado. O que fazer quando a vida endoidece? Essa frase, tempo fechado, eu conheço ela desde quando eu era menino. Minha mãe olhava assim: ixi, o tempo está fechando, hein? Nossa, que tempo fechado. Eu já ficava preocupado, porque a nossa casinha de madeira, fraquinha, no meu quarto, ele era coberto de lata, cercado daqueles madeirites, um pedaço de papelão. Corria uma enxurrada debaixo da nossa cama. Minha mãe tinha que colocar um enceradinho desse de plástico, que era feito com aquele adubo que tinha, com maná adubando dá. Você se lembra dessa propaganda? Não, claro que não. Só o pessoal que tem mais de 40. Né? A minha mãe abria aquele plástico e fazia um forro por cima de nós quando chovia. Com maná adubando dá. Com maná de Deus adubando dá. Não é verdade? Até ali já tinha profecia. Não é demais? É demais. Ixi, o tempo fechou. A gente ficava assim preocupado. Mas também esse negócio do tempo fechado era quando estava num lugar assim e os caras partiam para a ignorância. O pessoal dizia assim: o tempo fechou. Fechou o tempo, gente. E aí todo mundo já via cadeira voando para um lado, garrafa para outra, aquela encrenca. Não é verdade? Tempo fechado. A vida também fecha o tempo sobre nós. Parece que ela endoideceu. Eu quero ler com vocês um texto, onde esse texto nos mostra claramente sobre esse assunto que eu estou querendo falar com vocês, no Salmo 56. Salmo 56. Eu sugiro que vocês corram para esse texto nesta semana e medite nele. Está escrito assim no versículo 1: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sofro perseguição. Os meus inimigos me atacam o dia todo. Eu vivo perseguido porque aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Verso 3: quando eu tiver medo, porém, eu confiarei em ti. Eu louvo a Deus por suas promessas. Eu confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que digo e passam dias tramando me prejudicar. O verso 6, ele diz: reúnem-se para me espionar e vigiem os meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus. Derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolhestes minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei: Deus está do meu lado. Vamos gritar isso junto? Deus está do meu lado. No verso 10, eu louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me pode fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a Deus. Ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte. Não deixastes que meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Que dá vida. Aqui, meus irmãos, esse é um salmo de Davi. Ele está escrevendo no momento da vida dele, que ele está sendo perseguido, ele ainda não está com todo o controle no reino. Ele está vivendo um momento que as circunstâncias enlouqueceram, endoidaram, o tempo fechou. E através da experiência de Davi, nós precisamos identificar que a vida dos grandes homens de Deus era muito parecida com a nossa vida, com a vida que nós vivemos. Quando nós lemos sobre Davi, quando nós lemos sobre Sansão, quando nós lemos sobre Moisés, a gente fica pensando que eles viviam num outro mundo. Não, eles viviam uma vida muito parecida com a nossa. O tempo fechava, a vida endoidecia também sobre eles. Eles sofriam oposição das pessoas, eles eram também atacados por seus inimigos, eles sofriam calúnia,
suas palavras eram torcidas, eles também sofriam com medo, eles também sofriam com angústia, eles também derramavam as suas lágrimas, o tempo fechava sobre a vida deles, a vida endoidecia sobre eles de maneira tremenda, que muitas vezes fugia à esperança. Aliás, eu tenho certeza que este salmo de Davi, ele é uma palavra de Deus para o nosso coração hoje, uma palavra profética, uma palavra de encorajamento, uma palavra para guerrear, nortear, para orientar, nos levar à frente. Também eu estou convencido que o verso 8 é um consolo divino para o nosso coração hoje aqui. Olha o que diz o verso 8: conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Eu peço em nome de Jesus que você olhe para esse texto. Ele está dizendo, as palavras de Deus é bem clara. Deus está falando, Deus está nos mostrando a sua bondade ao nosso coração. Ele está afirmando, quando o tempo fecha, a vida endoidece. Meu filho, lembre-se sempre, eu conheço suas lágrimas, eu não desprezo as suas lágrimas. Deus diz, eu conheço suas angústias e não desprezo as suas lágrimas. Eu gosto desta visão. Diz que ele coloca num jarro, ele registra as suas lágrimas, as suas angústias. O maior segredo de Davi era que ele contava sempre com Deus. Deus conhece as minhas lágrimas, Deus conhece as minhas angústias. Deus está falando aqui hoje com mulheres. Eu vejo, filha, o teu sofrer, esse momento que você está vivendo. Eu caminhei na tua direção, e eu estendi meus braços para você, eu estou me revelando a você. A situação não está descontrolada para mim, ela está descontrolada para você. Você faz nadar a tua cama em lágrimas, teu travesseiro em lágrimas, mas eu conheço a tua angústia, eu conheço a tua dor, eu conheço a tua agonia, eu conheço o que o teu coração sente. Meu filho, minha filha, eu estou registrando tudo, todo esse sofrimento. Davi já tinha descoberto que não foi através da espada que ele tinha feito as suas conquistas. Davi, nesse salmo, como nós já vemos, ele já tinha percebido que a força do seu braço não era suficiente. Davi já tinha chego ao ponto de saber que tudo vinha de Deus. Suas vitórias tinham sido alcançadas através da mão direita de Deus, e a escuridão que ele vivia não podia sufocá-lo, porque a luz do rosto de Deus brilhava sobre ele. Essa é uma coisa espetacular. Quando você está caminhando com Jesus, nos momentos de tempestade, quando termina a luz, quando o céu se escurece e a vida fica negra, sem você discernir meio palmo na frente dos teus olhos, a luz do rosto de Deus brilha sobre nós. E eu vejo aqui, meus irmãos, que a mensagem importante aqui neste momento é esta: não espere tudo falhar para contar com Deus, não espere tudo fracassar para buscar a Deus. Se você está aqui hoje porque tudo, ou porque o tempo fechou sobre você, a vida endoideceu, você chegou ao seu limite, muito bem, você fez a escolha certa, este é o lugar certo, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, comece tudo contando com Deus. Deixe Ele ser o primeiro na sua vida, deixe as mãos dEle agir por você, antes de você tentar na sua força, antes de você tentar com a sua sabedoria, antes de você especular com a sua estratégia, antes de você iniciar com seus recursos. Dependam do recurso de Deus. Mas a pergunta que surge, que é a que nós levantamos, é o que fazer quando o tempo fecha e a vida endoidece? Quando o lar se torna um lugar terrível, quando a companhia daquelas pessoas que você mais amou
você percebe que ficou terrível, angústia, desespero, medo e até desejo de morte. O que fazer quando o tempo fecha? Primeiro, quando o tempo fechar e sua vida endoidecer, segundo a vida de Davi, tenha confiança em Deus acima de tudo. Tenha confiança em Deus acima de tudo. E aqui eu oro neste momento, olhando para cada um de vocês. E a minha oração é essa: ó Senhor Jesus, esta é uma verdade tão primária, que corre o risco, ó Pai, dessa pessoa, quem sabe está aqui, desligar sua mente, Jesus. E eu peço, Espírito Santo, traga a revelação desta verdade a este homem, a esta mulher, para ela ver, ó Deus, o poder da confiança em Ti. Algo que nós vemos, meus irmãos, na vida de Davi, é que ele aprendeu muito cedo que ele precisava confiar em Deus, mais do que nos seus irmãos, mais do que nos seus patrões. Ele precisava confiar em Deus. Davi tinha tudo para se tornar uma pessoa traumatizada. Eu posso dizer assim, na nossa linguagem hoje, que Davi tinha tudo para ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa vítima do pânico, uma pessoa depressiva. Vou dizer todas as palavras de formas textuais. Literalmente, Davi todo dia, ou várias vezes na vida, ele teve que enfrentar leões, ele teve que enfrentar ursos. O Davi mesmo testemunhou, como está registrado, 1 Samuel capítulo 17, no versículo 34 e no versículo 35, olha o que o Davi está dizendo. Ele diz assim: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Agora veja só, quando aparece um leão, ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, olha o versículo 35, eu vou atrás dele, eu atinjo-o com um golpe, e livro a ovelha de sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba, eu atinjo-o com golpes até matá-lo. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de mim. Falei, eu sou esse cara. Até me lembro um dia, lá no acampamento Shalom, nós estávamos no acampamento de casais, e tinha lá um casal que saiu correndo do quarto. Pastor, o que foi? Vem aqui, corre aqui, entrei dentro do quarto, o que foi? Olha aí, pastor, olha aí, perto do vaso, o que é aquilo, o que é? Uma perereca, pastor. Vai, deixa comigo, é comigo, perereca é comigo, deixa comigo. E eu peguei uma vassoura, e eu fui lá para trás daquele vaso, e com aquela coragem toda, e quando cheguei perto do vaso, a perereca deu um pulo, mas eu saí num carreirão desgraçado. E eu fiquei pensando, o cara vai atrás do leão, do urso, quando ele vira, ele pega ele pela juba, e ele dá golpe nele, atinge ele com um golpe até matá-lo. Esse é eu, correndo atrás daquele bichinho miserento. Quantas vezes não precisa nem de uma perereca para fazer de correr, pode ser uma barata. Aqui o Davi diz, eu pego o urso, o leão pela juba. Escuta o que Deus está falando. Esta é uma linguagem figurada. O Davi fazia isso. Mas nós temos espécies de urso e leões diferentes. Veja, a vida não era fácil para Davi. Ele tinha os seus ursos, ele tinha os seus leões, mas ao invés de Davi se acovardar, ele via nos seus ursos, ele via nos seus leões uma oportunidade para torná-lo cada vez mais confiante. Por favor, segue esse raciocínio. Veja como é que é verdade, que no versículo 36, Davi afirma: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Veja aqui, meus irmãos, esse texto, para você entender, ter luz desta verdade. Todo o Salmo 56 que nós estamos estudando está nesse contexto da vida de Davi. Ele tinha que enfrentar ursos e leões, e Davi via essas experiências difíceis como experiências preparadoras. Eu tenho que repetir essa frase.
para você registrar. Davi via essas situações como experiências preparadoras para ele enfrentar adversários maiores. Eu estava num velório, esperando o corpo chegar. A menina, de aproximadamente talvez 11 anos, ou 12 anos, esperando o pai chegar. A voz falou comigo: fale com esta menina. E eu chamei a atenção dela e disse: escute, nunca esqueça o que eu vou dizer. Quando Deus tem uma missão especial para uma pessoa, Ele prepara um trajeto especial para esta pessoa, para que ela seja preparada para aquela missão especial. Eu vi que ela captou. Então você não pode esquecer. Você é uma pessoa especial. Os olhinhos dela começaram a brilhar. E Deus está preparando. Não faz sentido uma menina enterrar o pai. Ainda mais você, única, do lado do seu pai. Vai ficar para ser cuidada pela avó. Mas você não fica assustada, porque Deus está preparando você para algo grande. Ela falou assim: amém. Aí eu saí e voltei, porque Deus me falou: você não completou. Eu disse para ela, voltei, e eu esqueci de um detalhe. Eu disse: o que foi, pastor? Ele disse assim: e quando Deus coloca a gente num trajeto especial, para uma missão especial, tudo que aquela missão especial precisa, Ele já te deu. Não vai lhe faltar nada. O Davi olhava para os seus leões, para os seus ursos como experiência, preparando ele para enfrentar adversários maiores. Ele teria pela frente esse incircunciso que ele diz no texto, que está ali, era o gigante Golias. Você sabe, aquele cara grandão que ele matou com uma pedrada. Com uma pedrada. Esta fala de Davi está nesse contexto. Ele afirma que a sua luta com seus ursos, com seus leões, havia preparado ele para enfrentar aquele gigante com a força de Deus. Por favor, preste atenção na mensagem que Deus está escrevendo. Ele está afirmando: quando o tempo fecha e a vida endoidece, você precisa colocar sua confiança acima de tudo, em mim. Tem que colocar em mim. Deus está gritando conosco nesta mensagem: olhe para os momentos difíceis como preparação divina para vitórias maiores. Davi, ele vivia assim. Tanto que nos Salmos, no Salmo que nós estamos estudando, no verso 3, ele faz uma declaração tremenda. Olha o verso 3. Quando eu tiver medo, porém, eu confiarei em ti. Escuta o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo assim: não é se você tiver medo, é quando você tiver medo. O céu vai fechar, a vida vai endoidecer. Você terá momentos que ficará perplexo. Você terá momento que você ficará sem entender, sem saber para onde ir. Ele está dizendo: quando o tempo fechar e a vida endoidecer, você confia em mim, acredita em mim, confia em mim. Estou vendo que vocês vieram à igreja, sentaram nessa cadeira. Eu não vi ninguém botando a mão na cadeira, soltando um pouquinho o peso. Eu não vi ninguém sentando, a prestação, devagarinho, deixa eu ver, não vou soltar todo o peso, vai que essa cadeira quebra. Não, você veio, algum de vocês quando estava em pé, quando sentou, aquele barulho todinho. Você se jogou nessa cadeira, você confiou na cadeira. E Deus está dizendo: quando o céu escurecer, quando a vida endoidecer, coloca a tua confiança em mim. Quando o medo bater, quando o pânico gritar, você levanta e grita mais alto: o meu Deus é mais, o meu Deus é mais. Vamos dizer juntos: o meu Deus é mais. Gritem: o meu Deus é mais, o meu Deus é mais. Quando o inimigo, a tentação, a tribulação, a escassez gritar: agora chegou o fim, você diz: o meu Deus é mais. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é maior. Confiança acima de tudo. Segundo lugar,
quando o tempo fechar e a sua vida endoidecer, coloque as promessas divinas como base de tudo. Confiança acima de tudo. Promessa divina como base de tudo. Irmãos, a nossa confiança em Deus precisa estar bem fundamentada. Porque confiança sem base, sem fundamento, é prepotência. É prepotência. E o fundamento da nossa confiança precisa ser as afirmações divinas. Precisam ser as palavras proferidas por Deus. A base da nossa confiança tem que ser as promessas divinas. Veja, meus irmãos, que é isso que Davi faz. No verso 3 ele diz: quando o medo vier, eu vou confiar em ti. Confiança acima de tudo. Mas no verso 4 ele diz: eu louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Ele fala assim: eu engrandeço as promessas. É por isso que eu confio em Deus. E é por isso que eu não temo mais os mortais. Davi está sendo claro. Ele diz: eu confio em Deus devido às suas promessas. Elas não falham. Suas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus cumpre o que promete. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor, ela se cumpre. Olha esse mesmo texto na versão da Bíblia Viva. Olha como é que o texto ganha vida. Sim, eu colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus. Simples homens não serão capazes de me destruir. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo: meu servo, minha serva, quando você me coloca a confiança acima de tudo, a sua vida vai mostrar. Você vai mostrar com a sua vida, com as vitórias sobre a sua vida, que as promessas de Deus são verdadeiras. Todo mundo vai perceber e vai dizer: Deus é fiel, Deus cumpriu. Olha o que ele fez na vida daquela família. Mudou aquele homem, mudou aquela mulher, mudou aquela família, mudou aqueles filhos. Olha que milagre que Deus fez. Ele vai dizer: as promessas de Deus é demais. Porque ele sempre estava falando, porque ela sempre está falando uma coisa de Deus, de Deus, de Deus. E olha o que Deus fez. Deus, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Como alguém que eu encontrei hoje, ele olhou bem para mim: eu preciso ir na sua igreja. E por que não foi ainda? Pois é, mas eu prometo que eu vou. Ele disse assim: eu preciso ir na sua igreja, porque a sua igreja é diferente. Porque a palavra da sua igreja é diferente. A sua vida, será que você percebe o que Deus está desenhando? Ele está desenhando. O tempo fechou, a vida endoideceu. Meu filho, não se desespere. Coloque a confiança em mim. Agarra as minhas promessas. Meu filho, sabe o que vai acontecer? A tua vida vai provar para todo mundo que aquilo que eu prometo eu cumpro. Você vai ver, você vai perceber isso. Aleluia, glória a Deus. Davi sabia da segurança das promessas divinas. Davi colocava as promessas de Deus como base de tudo. Veja o que ele afirmou no Salmo 145, no versículo 13. Ele afirmou assim: o Senhor, Ele é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Neste momento que você está vivendo, talvez aqui existem homens e mulheres que estão aqui hoje, que ouvir que Deus é bondoso chega da agonia. Você está sofrendo tanto e você fica pensando: aonde é que está a bondade de Deus? E Deus está dizendo: eu não me ofendo, filho, que você esteja transferindo para mim algo que não tem nada a ver comigo, mas não tem importância, meu filho. Você, quando você enxergar, quando seus olhos se abrirem, e você ver que eu cumpri a minha promessa, você vai dizer: o Senhor é bom em tudo que faz. O Senhor é bom em tudo que faz. O Senhor é bom em tudo que faz. Hoje Deus está claramente falando conosco. Deus está dizendo assim: você pode confiar em mim.
Deus está dizendo: segura as minhas palavras, agarre as minhas promessas, coloque a sua confiança naquilo que eu prometi. Eu sou fiel em todas as minhas promessas, meu amor permeia as minhas promessas. Deus está dizendo: eu vou orientar você. Deus está dizendo: eu vou proteger você. Deus está dizendo: eu vou lutar por você, mas eu vou fazer muito mais. Eu não vou deixar você da maneira como você está. Eu vou transformar você, porque eu quero levar você para mim, para experimentar tudo que eu tenho, para um lugar de segurança. Coloque minhas promessas como base de tudo. Se você fizer isso, diz Deus, você vai comprovar, como fez Davi no Salmo 65, no versículo 11: coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Ah, que palavra gloriosa! Ah, como meu coração se alegra! Eu olho para esses textos e digo: ai meu Deus do céu, como é que eu não vi isso antes? Talvez você está tão focado na escuridão da tempestade que caiu, nas loucuras da vida, e você está esquecendo do rastro. Esse quadro é demais. Veja que quadro que Deus está fazendo hoje à noite. Um rastro de fartura. Vai chegar o momento que você vai olhar para trás, de um outro ponto alto, com uma visão plena da vida, e em retrospectiva, você vai dizer: meu Deus, por que eu nunca parei para ver? Olha o rastro de fartura que Ele construiu na minha vida. Fartura de alegria, fartura de paz, fartura de contentamento, fartura de generosidade, fartura, ao ponto de que você senta à sua mesa e você diz: olha, eu sou um bem-aventurado, Deus me ama, Ele é demais, Ele é maravilhoso. Pode fazer qualquer coisa, Senhor, porque eu já sei, por onde o Senhor passa, fica um rastro de fartura, fica um rastro de bênção, de misericórdia. Irmãos, por favor, olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Em terceiro lugar, quando o tempo fechar e sua vida endoidecer, conte com a presença divina para enfrentar o que vier. Confiança acima de tudo, promessas como base de tudo, e presença divina para enfrentar o que vier. Aqui, deixa eu tentar clarificar o rumo da nossa fala. Assim que nós vamos vendo os momentos difíceis da vida como oportunidade de nós trabalharmos a nossa confiança e não a nossa incredulidade, as promessas de Deus vão gerando essa confiança no nosso coração, que vai se tornando um coração seguro, corajoso, ousado. As lutas da vida passam a serem vistas com outros olhos. Você passa a olhar para as dificuldades, as tempestades, as noites escuras, o tempo fechado, a doidice da vida com outros olhos. O nosso foco muda. Nossos olhos passam a ver Deus do nosso lado e não o inimigo à nossa frente. Eu quero repetir esta frase. O nosso foco muda e nós passamos a ver Deus do nosso lado, não o inimigo à nossa frente, não a noite escura que está à nossa frente. E por que o nosso foco muda? Muda porque nós somos tomados por uma convicção de que, tendo Deus do nosso lado, nós podemos enfrentar qualquer situação, nós podemos enfrentar qualquer tempestade. Sabe o que acontece? O medo é trocado por coragem, a maldade humana é trocada por possibilidade divina, as circunstâncias adversas perdem as suas forças. Veja como é que Davi é claro no Salmo 56, no versículo 9. Ele diz assim: os meus inimigos
baterão em retirada, quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei: Deus está do meu lado. Olha que coisa tremenda. O foco muda. Cadê meus inimigos? Eles já estão correndo, porque quando eu clamar, eles vão correr. E sabe por que eles vão correr? Quem está aqui do meu lado? Deus está do meu lado. O foco muda. Não são meus adversários, não são meus obstáculos, não é os relâmpagos, os trovões da tempestade, não é a escuridão do céu fechado, não é a doidice da vida. Não é isso que tem o meu foco. Qual é o meu foco? Deus está do meu lado. Deus está do meu lado. Deus está do meu lado. Vem tempestade, vem dia mal, vem tribulação, vem vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor, Ele está comigo. É isso que faz a diferença. O Senhor, Ele está comigo. Muitas vezes nós nos veremos cercados por todos os lados, por inimigos terríveis. E aqui, irmãos, por favor, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma do que faz toda a diferença: quem é que está do nosso lado. Você vai passar por momentos difíceis, como eu passei, sepultando a minha esposa, criando os meus filhos pequenos ainda, enfrentando as dificuldades do vale da sombra da morte, mas Ele do meu lado, e Ele me trouxe até aqui. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Deus está bradando aqui nessa noite: minha filha, meu filho, eu estou do teu lado. Tira os olhos dos seus adversários. Para terminar a minha palavra, eu quero desenhar um quadro na cabeça dos irmãos, lembrando a você a história de Eliseu, aquele profeta, e o aprendiz que ele tinha de profeta. Ele estava cercado por um exército, diz a história, um exército muito grande, porque tudo era assim. O Eliseu era profeta, e quando os exércitos se levantavam contra Israel, ele ia lá para o rei e diz: olha, vem um exército aí, você vai vencer ele assim, assim, assim. Aí quando o rei descobriu, deve ter alguém, tem algum profeta lá que está entregando nossos planos, porque não tem nenhum traíra aqui. Tem alguém que está contando para ele: falaram, é um tal de um profeta Eliseu. Eles foram atrás do Eliseu. Esse rei era sabido, esse rei inimigo era sabido. Ele disse: vamos atacar a fonte. Quem está entregando o ouro é aquele profeta, vamos matar aquele profeta. Então, eles estavam cercados de um exército muito grande. Eram centenas e milhares de soldados. Quando Eliseu se levantou naquela manhã, ele e seu aluno de profeta, eles tiveram uma visão assustadora. Veja como que a história está registrada em 2 Reis capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Veja a continuação. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O rapaz, o jovem aprendiz. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O rapaz não compreendeu nada. O rapaz, aprendiz de profeta, ele não compreendeu o que Eliseu estava afirmando. Ele só via os inimigos à sua frente. Veja que no verso 17, o que é que Elias teve que fazer? Ele teve que orar, e ele orou. Olha como é que Elias orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias em torno daquele exército inimigo, de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esta é a minha oração aqui. Eu estou orando: abra os olhos deles, abra os olhos desse irmão, desta irmã, para ela ver o quê? Que é maior aquele que está do nosso lado, para que eles vejam que em torno desse exército inimigo de dificuldade, tem um Deus, tem um exército de cavalos e cavaleiros de fogo, para lutar as nossas batalhas. Deus está do nosso lado. Elias sabia, como Davi, Deus está do nosso lado. O Davi nutria dentro do coração dele confiança em Deus acima de tudo.
promessa divina, a base de tudo, e a presença de Deus para o que vier. Irmãos e irmãs, Deus está falando com clareza aqui para você desse pacto de oração. Não desista, não, a tempestade vai passar, não tema, não tenha medo, eu sou teu amigo, eu luto a tua luta, eu estou contigo. Se você colocar a confiança em mim e agarrar na minha palavra, pode ter certeza, venha o que vier, com o maior que sou eu do teu lado, você vai vencer e vai cantar do outro lado, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, Ele está do nosso lado, Ele está do nosso lado, nada temerei, glória ao teu nome, Jesus. Missionária Central de Maringá.